Gostaria de meditar rapidamente, numa breve palavra introdutória com os irmãos, no texto da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo número 5. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo número 5. Antes de Paulo ir a Roma, ele faz essa carta e já endereça aos irmãos ali em Roma. Ele fala assim, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, glorificado seja o nome de Jesus. Esse texto da carta de Paulo é um texto sublime, ele alia aqui uma parte poética e uma parte litúrgica na questão como ele exorta ali os irmãos em Roma. E aqui ele fala de entrada. Então, quando nós falamos de entrada, nós pensamos em acesso. Então ele fala aqui ter acesso. Quando o acesso é se aproximar de alguém, ou seja, alguma pessoa que está distante de nós, e através de um acesso nós conseguimos nos aproximar dessa pessoa. Então Paulo faz uma alusão nesse sentido, desse acesso. Ele fala do acesso que nos é concedido. Paulo, os irmãos sabem que Paulo foi um estudioso judeu. Ele estudou aos pés de Gamaliel, então ele tinha conhecimento pleno de todo o judaísmo. Os irmãos sabem que o acesso ao Pai, o acesso a Deus no Antigo Testamento, ele era através de sacrifício do novilho. Durante todo o ano o sumo sacerdote ali apresentava. Então isso é que dava o acesso a Deus. E aqui Paulo então está explicando que hoje, naquele tempo e hoje, nós temos essa possibilidade de entrar no santuário de Deus através do quê? Através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa de Paulo ela é bem clara aqui. Nós temos um outro texto em Hebreus 9, versículo 13 a 15, que fala desse acesso que nós temos ao Pai, mas aqui Paulo faz algumas referências. Então ele fala que o nosso acesso sendo permitido pelo sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, a nossa justificação, ele fala alguma coisa que nós adquirimos através dessa justificação, ou seja, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então nós nos agregamos. Podemos dizer que nós estamos desagregados do Pai através do pecado que nos alijava desse contato com Deus, e através de nosso Senhor Jesus Cristo houve a reconciliação. Por isso que ele encerra aqui o último versículo, versículo 11, que ele fala de reconciliação. Reconciliação é alguém que já esteve próximo de Deus e se afastou. Então está falando exatamente do homem. O homem, quando foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, vivia junto com Deus ali no paraíso, mas o pecado fez com que ele se afastasse. Então havia uma necessidade da reconciliação. Todos nós fomos afetados por esse afastamento de Deus, assim podemos dizer, através do pecado de Adão. Mas da mesma maneira que nós somos afastados de Deus através do pecado de Adão, nós somos reconciliados, nós somos reconduzidos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, é a perfeição da obra de Deus. Deus não faz nada imperfeito, Deus faz tudo perfeito. E aqui ele fala que aquele que se reconcilia, ele adquire o que? A paz com Deus, esperança na glória, paciência no sofrimento, e o justificado ele não se confunde.
Muito pelo contrário, em tudo ele gloria a Deus. Quando nós falamos glorificar ao Senhor, glorificação ao Senhor, ou gloriar a Deus, o que seria isso? Nada mais é do que nós nos alegrarmos em tudo que Deus tem nos oferecido, em tudo que Deus tem feito em nossas vidas, nós nos alegramos, até quando vem as tribulações, porque a palavra aqui fala da questão das tribulações, e nas tribulações nós também nos alegramos. Então o nosso acesso ao Pai, o meu acesso, o teu acesso, você que está aqui nessa noite, somente através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele mesmo fala em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse Jesus maravilhoso, ele quer dar acesso a todos nós. Então o único caminho que nós temos é Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, repetindo João 14. E esse caminho é um só, irmãos, não há caminhos paralelos, não há caminhos em que nós possamos, atalhos em que nós possamos optar. Se nós pensarmos em sairmos daqui de Santos para algum lugar, nós temos pelo menos temos duas vias aqui, a Anchieta e a Imigrantes. Você pode até, de repente, pelo litoral, pega a BR, vai pelo Rio de Janeiro, volta pela Dutra, vai chegar em São Paulo. Tem vários acessos, você chega, mas acessos bem mais dificultosos, mas chega. Mas com relação ao Pai, o caminho é só Jesus. Por que eu falo isso aos irmãos? Porque comumente, nós escutamos que todos os caminhos levam a Deus. Comumente nós entendemos dessa maneira, e escutamos dessa maneira, e alguns acabam entendendo dessa maneira. É o tal do ecumenismo. Hoje se prega muito o ecumenismo. Nós temos o atual Papa, que ele prega muito essa questão. As pessoas se alegram nesse sentido. Olha, esse homem é um homem de Deus, porque ele prega a igualdade, o ecumenismo. Irmãos, pregar a igualdade entre pessoas é certo. Nós não somos diferentes no sentido da criação de todo e qualquer outro que pertença a uma outra denominação, uma seita, alguma coisa nesse sentido. Todos nós somos iguais perante Deus, a palavra nos fala isso. Só que as opções que nos são dadas são muitas, mas a opção verdadeira é essa. Por isso que Jesus veio, para nos orientar nesse sentido. Se nós pensarmos já nos primórdios do mundo, nos primórdios, nos pioneiros do mundo, nós vemos esses caminhos sendo trilhados de forma errada, oferecidos de forma errada, eles continuam assim. Então nós temos aqui, através dessa narrativa de Paulo e das palavras de Jesus, o único caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus maravilhoso, como eu já falei, ele nos dá esse acesso e chama a todos. Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa é a base que nós temos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam essa questão do Evangelho, se ele é muito complicado de entender. Olha, é muito complicado do jeito que vocês falam. Será que é complicado mesmo, ou a gente quer complicar? Será que não é uma barreira que o inimigo põe nas nossas vidas, de modo que nós nos afastemos da palavra do Senhor? Então o Evangelho do Senhor não é complicado, ele é um Evangelho simples de entender. Então a nossa justificação é Jesus Cristo, é a fonte da nossa justificação. Paulo também fala em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 33, também um texto maravilhoso, que a gente deve gravar nos nossos corações. 8, versículo 31 a 33, ele fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele chama a atenção. O que nós vamos falar à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta. O que nós vamos falar sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo continua numa forma interrogatória. Ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Olha que coisa maravilhosa. Ele pergunta, ele faz uma pergunta: escuta, vou falar uma coisa para vocês, o que vocês vão falar sobre todas essas coisas que nós estamos vendo? Deus
é por nós. Quem é que pode ser contra nós com Deus? Então ele já coloca a sua posição de fraqueza, mas na fortaleza de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Nós somos fracos humanamente falando, claro que sim, que somos suscetíveis ao pecado, nós somos suscetíveis às concupiscências que a vida vem nos oferecer, todos nós somos. Nós aqui não podemos ser hipócritas nesse sentido, mas nós temos Deus que é por nós, então ninguém será contra nós. Aquele que não poupou, ele fala, olha, ele não poupou o seu próprio filho, aqui no aspecto humano, para nós entendermos, porque nós sabemos que o filho também é Deus. Não há uma hierarquia, é igualdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas aqui ele faz essa alusão, olha, não poupou o seu próprio filho a nós, e se ele não poupou, será que ele não vai dar todas as outras coisas? Provavelmente aqui havia uma preocupação com relação àquele povo, e talvez seja essa preocupação que você veio aqui nesta noite, uma preocupação talvez que o mundo venha te oferecer, ainda mais a situação que o nosso país está vivendo. Então nós temos preocupações, então Paulo aqui está falando com cada um de nós. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, o véu que nos separava, ele foi rasgado através do nosso Senhor Jesus Cristo. O véu se rasgou de baixo para cima, indicando que era o próprio Deus, Jesus Cristo, que rasga o véu e nos dá o acesso ao Pai. Então ele foi rasgado, já não separa mais. Então nós temos hoje, nesta noite, em todos os dias da nossa vida, a partir do momento que aceitamos a nosso Senhor Jesus Cristo, a condição de usufruir do acesso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu clamo a você, não se prive desse privilégio, não se prive de ter acesso a Jesus. Então, nesta noite, que a palavra penetre no teu coração, que a palavra aqueça o teu coração em todos os sentidos, para que você possa entender que você precisa ir ao Pai, e você só vai ao Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenha essa plena consciência, você não está aqui nesta noite por pura diversão, não que você não há de se alegrar, não que você não há de ter um bem-estar aqui nesta noite, mas não é por pura diversão, é por uma necessidade. Todos nós necessitamos dessa salvação, nenhum de nós aqui, por mais cultura que você esteja, por menos cultura que você esteja, Deus é o Deus dos doutos e dos indoutos, é de todos nós. Então nós estamos aqui nesta noite para adorar ao Senhor. Então adorem em espírito e em verdade. Eu dei, pela manhã nós tivemos aqui a escola bíblica dominical, e a citação foi sobre Maria e Marta. Eu citei aqui alguns irmãos a questão do que é ser Maria e o que é ser Marta. As pessoas sempre levam para essas atividades domésticas. Então Marta é aquela que faz as atividades domésticas e Maria é aquela que se interessa pelos ensinos de Jesus. Mas eu trouxe para dentro da nossa igreja, para dentro do templo da igreja. Como é que nós nos portamos no templo? Como é que nós nos portamos aqui dentro da igreja? Como Maria ou como Marta? Isso é algo que tem que ser uma visão introspectiva de cada um de nós. Como é que nós estamos nos portando dentro da igreja? Nós estamos como Maria, interessados no ensino, compenetrados no ensino, procurando não nos abstermos de todos os ensinos, ou estamos absortos completamente dos ensinos e vimos a igreja, muitas vezes até por transações comerciais, muitas vezes até pensando em alguma coisa que nós possamos usufruir dentro da igreja. Então que nós sejamos as verdadeiras Marias, em todos os sentidos. Eu falei de manhã que embora sejam personagens femininos, Maria e Marta, elas são enquadradas em todos nós também somos Marias e somos Martas muitas vezes. Então que nessa noite nós sejamos as Marias, que nós venhamos mais e mais, não só nesta noite, mas em todos os dias nós sejamos as Marias, que nós venhamos a buscar, quando nós temos a oportunidade, que nós estamos, quando Maria e Marta ali estavam, era uma oportunidade. Maria tinha a oportunidade de estar com Jesus, Marta tinha a oportunidade de ser ensinada por Jesus, e Maria escolheu a melhor parte, assim fala Jesus: Marta, Marta, estás afatigada, mas Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Então escolha essa boa parte hoje. Durante o culto aqui, centralize seus pensamentos, centralize as suas atitudes, sempre em agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecendo a sua soberania.
Que Deus abençoe a todos. Amém? Com alegria, vamos oferecer louvores de adoração a Deus.
A paz do Senhor, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias, o Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 16, um verso muito conhecido de todos nós, a partir do verso 19. Lucas 16. Título dessa mensagem: Riqueza e pobreza. Lucas 16, 19 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Senhor, que a Tua palavra ela seja como aguilhões, como pregos bem fixados nos nossos corações, para aplicar as nossas vidas diárias. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Riqueza e pobreza. Dois contrastes muito grandes. Vivemos no sistema capitalista e encontramos essas duas circunstâncias. Esse texto é um texto muito conhecido de todos aqueles que têm familiaridade com a palavra do Senhor. É um texto que me traz a lembrança, a memória, a figura do pastor Natanael, porque era um texto muito utilizado por ele para exemplificar dois lugares que nós encontramos nessa breve narrativa. O primeiro é o seio de Abraão, também conhecido como paraíso, e o outro era o Hades. Então, ele utilizava muito na confrontação com as seitas, falando sobre a existência principalmente do inferno, a questão do estado intermediário da alma. Ele utilizava muito esse textos. Mas nós não queremos entrar na questão doutrinária desses dois lugares. Nós queremos falar mais sobre essa condição social, econômica, em que uns são mais favorecidos e outros menos favorecidos. Nós sabemos que existe muita contradição nessas duas condições sociais. E, infelizmente, sempre vai haver, desde que o mundo é mundo, vão existir pessoas mais ricas e vão existir pessoas mais pobres. O ideal seria uma igualdade no sentido do poderio econômico. Por exemplo, o nosso país, um país muito rico, nós vemos todos esses escândalos, mas mesmo assim, esse país, ele tem uma produção muito volumosa em várias áreas comerciais, econômicas. Ainda bem que esse país é um país, podemos dizer, um solo fértil, um clima bom,
abençoado por Deus, senão seria uma situação muito diferente e mais drástica. Sempre vai haver essa distinção, porque uns são mais estudiosos, outros são menos. Uns são mais trabalhadores, outros são menos. Uns nascem em lares que já têm uma infraestrutura melhor, outros nascem em lares, infelizmente, que não têm aquela estrutura para que a pessoa, para que a criança e depois o adolescente jovem, ele prospere. São situações em que nós encontramos na nossa sociedade. E aqui nós vemos, nesse texto que nós acabamos de ler, essas lições, que são lições que nós vamos aproveitar para meditar nesta noite. Queremos dizer que a posição social não é prova da condição espiritual. Os fariseus, porque isso aqui o Senhor, sempre devemos entender o contexto. E outra coisa que o pastor Natanael falava também, é que aqui está sublinhado como parábola, mas ele, na sua opinião teológica, ele achava que era uma narrativa. Uma narrativa é algo histórico, personagens históricos, tanto são históricos porque um chamava-se Lázaro, pessoa menos favorecida, e outro rico. Em algumas referências bíblicas se dá o nome de Dives. De maneiras que o Senhor, ele falou num contexto, se os irmãos observarem bem, ele falou do mordomo infiel, depois ele falou do rico e do Lázaro. E o conceito que existia na época do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos no verso 14, onde que diz: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. De maneiras que eles utilizavam a expressão deles serem mais favorecidos economicamente do que o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, e dessa maneira eles achavam que essa condição social era uma condição que eles tinham a aprovação de Deus, eles tinham o mérito de Deus de serem bem-sucedidos economicamente. E é isso também que hoje nós encontramos na mídia neopentecostal, principalmente, dizendo: se a pessoa é uma pessoa rica, ela é abençoada por Deus. E se é uma pessoa desprovida de riqueza, é uma pessoa que está em pecado, está debaixo de maldição, que precisa passar por uma quebra de maldição. Então, isso é algo que vai contra a palavra do Senhor. Essa era uma situação em que esse rico, ele era pessoa bem abastada, ele tinha, diz aqui o texto, que ele tinha vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente. A pessoa excêntrica, né? Tinha uma espécie de uma corte, algo volumoso, que ele desfrutava da sua riqueza. Só que ele não tinha o principal, que era o quê? A riqueza espiritual. Então, procura tomar cuidado com o que você acha que é aquilo que é valoroso para a sua vida. Você que busca muito a riqueza, ele não tinha o principal.
O outro, pobre, ele vivia como mendigo, ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do seu senhor, mas ele tinha algo que o rico não tinha. Ele tinha a justiça de Deus, aleluia. Ele tinha o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha aquele amigo verdadeiro. Ele tinha aquele advogado fiel, advogado das causas impossíveis, aleluia. Ele tinha. Então, quem era mais rico nessa situação? Quem era mais rico era o pobre. Que contraste dos valores que nós encontramos na sociedade atual. Hoje é mais importante, se dá mais importante para o que a pessoa tem do que ela é. Então é mais importante preciso ter o carro do ano, preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso ter o status social para me mostrar diante das pessoas. Então, o ter é mais importante do que o ser. Esses são o inverso dos valores que nós encontramos na nossa sociedade. Mas, se somos humildes, pobres de espírito, nós somos bem-aventurados, porque temos um tesouro, não com o nosso coração aqui neste mundo, mas temos ajuntados tesouros nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós só vamos saber dessa diferenciação, quando vier o julgamento. Malaquias capítulo 3, verso 18, diz o profeta: então verá a diferença entre o ímpio e aquele pio. Verá a diferença entre aquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Irmãos, você não está servindo a Deus em vão, mas você está servindo a Deus, buscando o conhecimento de Deus e buscando a salvação, buscando os tesouros eternos que estão escondidos com Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Entende isso? Às vezes parece que as coisas, elas não andam dessa maneira. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele fala a respeito disso. Quase que ele escorregou no caminho de Deus, porque ele começou a fazer comparações. Puxa, aquele homem não serve a Deus, aquele homem... e ele está bem de vida, eu estou aqui paupérrimo, não tenho isso, não tenho aquilo, sempre numa situação um pouco mais difícil. Mas nós vemos que aqui houve uma grande diferença. Os ricos e os pobres, eles vão igualmente para o túmulo. Então chega-se uma hora em que a morte vem, e nós precisamos estar preparados para este momento. Podemos imaginar como foi o enterro do rico, o melhor caixão. Antigamente tinha as chamadas carpideiras, né? Quem que são essas pessoas? São pessoas contratadas para chorar no enterro. Então, devia ter sido um enterro maravilhoso daquele rico. E o enterro do pobre? Coitadinho. Talvez foi enterrado até como um indigente, um mendigo. Não tinha recurso nenhum, não tinha família. Mas chegou o momento em que tanto um como o outro vieram a falecer. Você está preparado para a morte? O que vai ser depois da morte? Ou você acha que
a morte acaba com tudo. Como creem alguns grupos que falam o aniquilamento da alma. Ou você crê na imortalidade da alma. Então aqui nesse texto nós vemos que a morte não poupa ninguém. A morte virá na hora estabelecida por Deus. Todos sabem, mas a maioria não percebe essa realidade. Vivem como se fosse viver eternamente neste mundo. Por isso o sábio Salomão, ele disse: melhor é ir na casa do luto, aonde nós vemos o final de todas as coisas, do que na casa onde há banquete, alegria, bebidas, conversas descontraídas. As pessoas não pensam no seu destino eterno. Mas quando vão à casa do luto, aquela pessoa está ali, aquele féretro, ela pode ver, um dia eu também vou estar nessa condição. Eu não sou eterno aqui. E o que eu tenho preparado para este momento? Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, lá no enterro de Lázaro, o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Ele venceu a morte. E assim o Senhor Jesus é esse que nos dá a segurança de vida eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O salário da morte é o pecado, mas Cristo Jesus, Ele veio para trazer a vida eterna, aleluia! Então existe essa grande diferença entre aqueles que estão buscando os valores deste mundo e aqueles que buscam os valores espirituais, os valores da palavra do Senhor, os valores cristocêntricos, aonde nós temos a nossa âncora da nossa alma, aleluia, nesse mar turbulento, nebuloso, de correnteza, de opiniões de pessoas, de filosofia e de religiões, nós podemos sim ter um porto seguro, porque esse porto seguro é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Ele nos dá essa garantia, não é homens, mas é o Senhor. E aqui diz nesse texto, no verso 17, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, isto é, da minha palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A alma do crente, irmãos, ela é preciosa aos olhos de Deus. Nós vemos o contraste. O pobre, o mendigo, ele morreu. E o texto diz que ele foi levado pelos anjos. Não vamos entrar numa conjectura sobre essa parte, que é bem complexa, mas aqui diz, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, um lugar especial. Então aqui nós podemos ver que o rico, ele foi conduzido para o Hades, e diz que ergueu os olhos, estando em tormentos, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Nós vemos quão preciosa é a morte dos seus servos aos olhos de Deus. O Salmo 116, verso 15, ele diz isso: preciosa é a morte dos seus santos, dos seus servos aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Para que as suas obras os acompanhem. Aleluia. Essas obras vão ser lembradas, não são esquecidas.
Não são obras mundanas, humanas, mas são obras espirituais. E dessa maneira, então, é algo maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o egoísmo. O egoísmo é um pecado precioso e ele arruina a alma. Ele pode arruinar a alma. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele não pode ser o Senhor das nossas vidas. E aqui nós encontramos que não podemos viver somente para nós mesmos. Aquele homem não estava nem aí com o mendigo. E nós cruzamos com pessoas neste mundo que precisam da nossa ajuda. Não somente no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual. Veja o que diz em 2 Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode dar um amém? Olha só, amém quer dizer concordo, sim. Ele morreu por todos, para os que vivam não vivam mais para si. Compreende isso? Não vive mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós agora devemos viver para o Senhor, para a sua obra, para a expansão do seu evangelho. Não podemos ser mesquinhos. Não estou falando somente do dinheiro, mas do nosso tempo, dos nossos talentos. Quantas pessoas que têm talentos, mas esses talentos estão enterrados, poderiam estar fazendo a obra do Senhor, poderiam ajudar na expansão da obra do Senhor. Por isso nós temos as nossas congregações, e temos a visão de logo abrir em outra cidade, na Praia Grande, se o Senhor permitir. Por quê? Porque os obreiros estão aí, precisam trabalhar. Não podemos ficar parados em quatro paredes, precisamos avançar. E dessa maneira, então, podemos ser egoístas com o nosso tempo, não fazer aquilo que deveríamos fazer, ficar sem fazer. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 25, 42 e 43. Vamos ler esse texto. Aquele que der, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Então, irmãos, nós não podemos ser egoístas com o nosso auxílio às pessoas, especialmente no sentido espiritual. As riquezas trazem consigo perigos específicos. Muitos gastam suas vidas à procura das riquezas, e isso é perigoso. Nós temos que chegar a um limite e dizer: Senhor, até aqui o Senhor me abençoou,
eu já estou grato, Senhor, pelo que eu tenho. Agora, Senhor, só me dá o pão de cada dia, a minha suficiência, Senhor. Mas tem pessoas que querem mais, não é? Como aquele jovem rico. O Senhor disse para ele: vai, olha, você tem seguido a lei, você é um bom seguidor da lei. Agora, vende os teus bens, distribui aos pobres, agora vem e segue-me. Mas ele não fez isso, porque o seu coração estava dominado pelas riquezas. É como aquele outro rico insensato de Lucas 12. Ele disse para si mesmo: olha, vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores, vou encher bem esses celeiros e depois vou dizer para a minha alma: alma, bebe, come, regala-te, aproveita a alma. E o que o Senhor disse para ele? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Vai ficar tudo aí. Vocês se lembram da mulher de Ló? Na hora de sair de Sodoma e Gomorra, aquela mulher estava tão envolvida em Sodoma e Gomorra, nos shoppings de Sodoma e Gomorra, nas vitrines de Sodoma e Gomorra, na atração de Sodoma e Gomorra, das luzes ofuscantes de Sodoma e Gomorra, que ela virou-se para trás e foi transformada numa estátua de sal. Figura, ilustra aquilo que o Senhor disse mesmo no seu Evangelho: lembrai-vos da mulher de Ló. De maneiras que, concluindo, devemos examinar a nós mesmos. O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Qual sua condição após a morte? O que tens acumulado, para quem será? Vai virar uma bela de uma briga judicial, muitas das vezes. O que nós precisamos fazer? Buscar a Cristo, aleluia. Isaías 55:6 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Buscar a Deus, porque Ele, Jesus, recebe os pecadores. Veja, vira a página no capítulo 15 de Lucas, verso 2, diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O Senhor recebe você, recebeu a mim. Um dos maiores pecadores, o Senhor recebeu a mim. E o Senhor tem feito a sua ceia comigo, louvado seja o nome do Senhor, e eu tenho feito com Ele. E isso também Ele quer fazer com você. Quando você se reconhece que é um pecador, que não tem mérito próprio, que você não tem justiça própria, que o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue precioso carmesim para perdoar os seus pecados, aleluia, e dessa maneira Ele quer te receber, porque senão será tarde demais. O rico, ele começou a clamar: manda Lázaro molhar o seu dedo na água para me refrescar, porque eu estou em tormento. E depois disso ele disse: olha, manda alguém avisar os meus 5 irmãos para que lhes dê testemunho. Mas nada disso era possível. Ele já tinha selado o seu destino eterno. E assim, nós temos que escolher Jesus em vida. Quanto estamos neste mundo?
fazer a escolha. E uma outra coisa, nós devemos contribuir para as obras sociais, as obras de caridade, ajudar os menos favorecidos, para que realmente em nosso meio haja uma certa equidade social. E assim realmente é isso que Deus, Ele nos mostra nessa lição, para que haja um equilíbrio e Deus possa estar nos abençoando. Será que tem alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo pela fé, e nessa noite tem o desejo de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, tendo essa garantia de vida eterna que somente o Senhor Jesus pode dar? Se tiver alguém, dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar pela sua vida. Também externamos esse convite para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo pela televisão. Neste momento, onde você estiver, pense em Deus, abaixe sua cabeça, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus está falando ao seu coração para que você, nessa oportunidade, arrependa-se e tome uma posição diante do Senhor. Se prepare para enfrentar essa situação que é a morte. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, vamos fazer este autoexame. Senhor, como nós estamos vivendo? Estamos vivendo como aquele rico, despreocupadamente, só usufruindo dos valores que a vida pode nos proporcionar através das riquezas? Ou nós estamos vivendo, Senhor, como aquele pobre mendigo Lázaro, um homem desprezado, que não foi acolhido pelo rico, nunca sentou-se à sua mesa? Ó Deus, isto é uma figura do que o Senhor faz com um pecador. Nós não merecíamos estar sentados na tua mesa, mas o Senhor nos recolheu das nossas mendigâncias espirituais e nos colocou, Senhor, ao teu lado, a tua mesa celestial, para estarmos ceando com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, que haja contrição, Senhor, no meio do teu povo, que haja, Senhor, o seu tempo se dedicando mais à tua obra, à expansão do teu evangelho, que haja, Senhor, também a disposição de ajudar os menos favorecidos. Ó Deus, dá, Senhor, esse entendimento para todos que estão aqui nessa noite. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Nathan Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br.
Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.